Então, pessoal, continuando, nós vamos falar agora sobre intensidade de onda, né? Você sabe por definição que a intensidade é a potência por unidade de área, foi definido isso em Física 1, e a potência é a variação de energia por variação de tempo. Então, a intensidade sonora vai ser a variação de energia por unidade de tempo por unidade de área. Vai ser uma densidade de potência, ok? Então, a energia nós já vimos que está relacionada com a pressão, né, que a onda produz ao se propagar. Cada frente de onda está realizando e tem relacionado a ela uma certa pressão, e essa pressão tem uma energia potencial elástica caracterizada pela interação das moléculas, ou relacionada, né, a essa interação entre moléculas. Então, quando você se fala de ondas sonoras, nós vamos mostrar agora que a intensidade está relacionada, pode ser calculada conhecendo a densidade do meio no qual a onda se propaga, a velocidade de propagação da onda, que muda de acordo com o meio, se é sólido, se é líquido, ou se é um sólido diferente de outro, né, metal, madeira, a frequência da onda e a amplitude. Na verdade, a frequência é ao quadrado e a amplitude é ao quadrado. Tá? Então, antes da gente deduzir de onde vem essa relação, a gente vai tentar fazer uma abordagem intuitiva. A gente sabe que quanto maior, quanto mais denso o meio, né, a intensidade relacionada à energia que se propaga deve ser maior. Né? Uma onda uma onda no mar, por exemplo, carrega mais energia do que uma onda sonora. Uma onda, devido a uma explosão, também carrega muita energia, porque a amplitude de deslocamento, nesse caso, vai ser grande. Tá? Então, as coisas que estão relacionadas à energia também estão relacionadas à intensidade. Né? Nós vimos que a potência de uma onda sonora em uma corda depende do quadrado da amplitude da onda, quadrado da frequência, da velocidade, né, da onda na corda, e da densidade linear da corda, e uma constante. Então você vê aqui que para o caso da onda no ar, ou uma onda no meio tridimensional, a equação da intensidade, que é potência por área, né, é muito parecida. Uma outra maneira de você visualizar a potência, a intensidade, né, é a potência por unidade de área. E eu falei para você que quando você provoca um estalo no dedo, a onda do estalo vai se propagar de maneira esférica, porque a onda sonora para uma fonte pontual se propaga de forma esférica. Então, à medida que essa esfera aumenta, a intensidade do som ao longo da esfera vai diminuir. Quanto maior o raio da esfera, a potência, a energia ela vai ter que se distribuir numa área maior, né, numa área esférica maior, e a potência por unidade de área, onde 4πr ao quadrado é a área da esfera, né, vai reduzindo à medida que o raio aumenta. É outra maneira de você enxergar a intensidade. Né? Então, para a gente chegar na equação da intensidade, que nós vimos ainda há pouco, que é muito parecida com a equação da potência que se propaga na corda, nós vamos partir, né, do nosso modelo, onde o som se propaga numa superfície cilíndrica, num volume cilíndrico, e eu vou analisar novamente o meu elemento de volume, ΔX, que realiza oscilações entre S máximo e S mínimo. Então, a posição desse elemento de volume, como nós vimos, é dada pelo cosseno de kx menos ômega t. E se eu quero a velocidade desse elemento, eu vou... É a mesma velocidade relacionada ao MHS, né? Esse elemento realiza um MHS. Então, a derivada da posição oscilatória
ds dt vai dar a velocidade do elemento de massa. Não é a velocidade da onda aqui, tá? É a velocidade do elemento de massa. Porque para a gente calcular a potência, né? A potência carregada na energia cinética desse elemento, juntamente com a energia potencial armazenada devido à interação das moléculas. Quando você diminui o volume desse elemento, você aumenta a energia potencial elástica. Então eu tenho duas energias aqui, energia cinética e energia potencial elástica, né? E como é mais fácil a gente abordar a energia cinética, nós vamos começar por ela, tá? Então a energia cinética desse elemento de volume vai ser dado por um pouco de energia, que é meio de dmv quadrado, onde dm é a massa do meu elemento de volume, e v vai ser a derivada do deslocamento, né? O deslocamento cossenoidal, como nós estávamos vendo. Então, novamente, eu vou representar o elemento de massa, como nós já fizemos antes, pela densidade vezes o volume desse elemento que nós estamos estudando. O volume do elemento vai ser a área da seção transversal do tubo vezes o ΔX, tá? E a gente vai ter, então, substituindo esse elemento de massa aqui e derivando o S, né, a posição, que é uma forma cossenoidal, a gente vai ter, por exemplo, a velocidade vai ser derivada de S em relação a t, como é um seno vira um cosseno, como é a derivada em t, o ômega sai, né? Vai ficar a derivada do cosseno menos seno, e aí então eu vou elevar ao quadrado, substituir aqui, e o elemento de massa também vou substituir. Então, o elemento de energia que se propaga aí, nesse elemento de massa, vai ser então dm vezes velocidade ao quadrado, conforme nós vimos ainda há pouco, meio disso, né? Então, a gente vai poder escrever agora dessa forma. Se nós quisermos saber a taxa de variação da energia por unidade de tempo, que vai nos dar a potência, não a potência média, né, mas a potência como função do seno. Então, a potência varia senoidalmente também, e a derivada, né, de dk dt, se nós usarmos aí uma regra de cadeia, nós podemos utilizar esse elemento dx aqui para determinar a velocidade, né? Então, dk dt, dx dt, a gente vai ter a velocidade para representar, então, a taxa de variação de energia no tempo. Como nós fizemos anteriormente, para o caso da onda numa corda, o que nos interessa é a taxa média de variação de energia, e não a taxa como função do seno, ou seja, eu quero, em média, quanto que energia se propaga ali, quanta energia cinética se propaga no elemento dentro do tubo. Então, para tirar a média, como esses valores são constantes, como nós já vimos anteriormente, a média do seno ao quadrado é meio, porque você vai usar aqui aquela função que eu disse anteriormente, numa analogia, ou melhor, numa demonstração análoga. Se eu quero a média de uma função periódica, vai ser 1 sobre o período integral de 0 até o período da função, no caso de θ, de θ, né? E para o caso do seno ao quadrado, isso aqui vai dar meio. Como já tem meio aqui, vai ficar 1/4. Ou melhor, ainda não, né? Fica meio, e aqui a média do seno ao quadrado. Isso tudo é constante. Normalmente a média a gente representa por uma barra em cima. Sempre que você vê uma barra em cima que não seja um vetor, normalmente você está tratando de média, né? Então a média do seno ao quadrado é meio. Com o meio que tem aqui, nós temos, vai resultar aqui em 1/4. Então, em média, a energia cinética transportada pela onda vai ser igual a esse valor. No entanto, se eu quiser a potência média, isso aqui é a potência média de energia cinética. Se eu quiser a potência média total, eu tenho que multiplicar por 2, porque eu não considerei a propagação da energia potencial. E elas se revezam, né? Então, tem que cada termo
propaga metade da energia. Então, a potência total média vai ser 2 vezes a potência média de energia cinética ou 2 vezes a potência média de energia potencial, que vai dar o mesmo valor. Então, multiplicando isso por 2, eu vou ter agora, resgato aqui 1/2, né, da equação que eu estava querendo mostrar. Tá bom? Que é muito parecida com a propagação da onda numa corda. Claro que tem que ser, porque muitas propriedades ondulatórias têm que se manter, não adianta. Se tratando de onda, todas as ondas, tanto a potência quanto a intensidade de propagação, dependem da amplitude de deslocamento ao quadrado, da frequência ao quadrado e da velocidade. O resto é constante, essas constantes vão mudar dependendo da natureza da onda. Então, isso aqui é potência. Se eu quero a intensidade vai ser potência por unidade de área. E a potência média por unidade de área, né, essa área que vai sair, na verdade, ela vem dividindo a potência e fica com o resto aqui do resultado. Essa intensidade como nós já discutimos, né, ela vai diminuindo à medida que a onda se propaga. Então, se você tem um alto-falante e você fala nesse alto-falante, quanto mais longe o ouvinte estiver, mais fraco será a energia que chega ao seu ouvido, porque a energia vai estar sendo distribuída numa esfera maior. Pois, no caso mais geral, essa área vai ser igual à área da esfera, que é 4πr². Em alguns casos específicos, você vai especificar uma pequena área, e nessa área você quer calcular a intensidade. Por exemplo, vamos abordar esse problema aqui, que diz o seguinte: uma centelha elétrica tem a forma de um segmento de reta de comprimento L igual a 10 metros. Então, você está analisando apenas um fio. Esse fio vai emitir energia elétrica, né, em forma de luz. No entanto, nesse caso aqui, trata-se de pulsos sonoros, ou seja, o fio vai emitir centelhas e vai emitir som também devido a essas centelhas. O som, como é um fio, né, o som não vai se propagar circularmente. Na verdade, cada ponto do fio vai emitir uma fonte circular. No entanto, a soma de todas as contribuições de todos os elementos, né, do fio vai dar, de fato, uma frente que seria cilíndrica. Não sei se você consegue enxergar isso, mas o som emitido por um fio centelhando, né, causando esse ruído, vai se propagar de forma cilíndrica. A frente de onda vai ser cilíndrica, tá? Representada por essa figura amarela. E o problema diz que a potência é igual a 1,6 vezes 10 a 4 watts, onde o watts aqui é energia joule por metro quadrado, né? E a primeira pergunta que ele faz é: qual é a intensidade do som a uma distância de 12 metros da centelha? Então, o raio da esfera, do cilindro, vai ser 12 metros. Segundo, com que taxa, ou seja, com que taxa de energia por unidade de tempo, que é a potência, com que taxa P a energia sonora é interceptada por um detector acústico de área igual a 2 cm², apontado para a centelha e situado a uma distância de 12 metros da centelha. Então, são duas perguntas distintas, né? A intensidade do som a uma distância de 12 metros implica na intensidade em qualquer ponto ao longo da superfície cilíndrica. Se eu escolher aleatoriamente qualquer ponto aqui, em cima do cilindro, eu vou ter uma intensidade, eu posso medir essa intensidade. Na segunda questão, ele quer a energia que é interceptada nessa área, ou seja, você vai ter um detector com uma certa área e esse detector vai captar uma certa energia. Então, observa que quanto maior a área do detector, mais energia ele capta. Por isso, diferente da intensidade, a energia captada vai depender da área do detector. Tá? A intensidade não importa que tipo de detector é, a intensidade tem que ser a mesma em qualquer ponto
na superfície da esfera. Então vamos ao cálculo. Para a gente calcular a intensidade, nós vamos usar a definição de potência por unidade de área, onde nesse caso a área não é cilíndrica, não é esférica, mas sim cilíndrica. E aí a superfície de um cilindro é dada pela área da base, pela circunferência, né, 2πr, circunferência da base, vezes a altura do cilindro, que é L. Você vai ter a área do cilindro. Então, a potência que é emitida pelo fio é dada no problema. Você dividindo isso pela área do cilindro, você obtém a intensidade em qualquer ponto na superfície do cilindro. Quando você vai para a letra B, você vai usar essa intensidade, que é medida no detetor. Tá? Essa mesma intensidade calculada é a mesma intensidade que o detetor está detectando, só que a área do detetor é diferente. Então, você vai usar a mesma intensidade, a mesma potência, só que a área é diferente. Agora, é a área do detetor que você vai estar usando. Então, a potência vai ser a intensidade vezes a área do detetor. A intensidade foi calculada, a área do detetor é fornecida no problema. E você calcula, então, a potência, né, que é a energia por unidade de tempo por unidade de área medida no detetor. Ou melhor, desculpa, é a energia por unidade de tempo medida no detetor. Então, qualquer dúvida, a gente vai tirar na nossa sala virtual. Bons estudos a todos.